Glória a Deus. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ouvintes amados, Elias entrou em cena antes que a seca viesse. A sua palavra foi uma palavra que contrariou e perturbou Israel, porquanto ele portava um ministério peculiar, especial, vindo de Deus. Ele não estava no ministério simplesmente para acomodar as pessoas na religião, numa organização religiosa. Mas ele estava no ministério, ele tinha um ministério, o qual repreendia, exortava, condenava o pecado até as suas raízes. E ele, como um verdadeiro profeta, não se constrangeu em ferir o pecado do rei e de abrir a sua boca, deixando sair o assim diz o Senhor a respeito do rei Acabe e Jezabel, que tinham se casado ilicitamente, um casamento adúltero para Israel, atraindo assim uma grande maldição sobre o povo de Deus. Agora notemos que ele foi considerado o perturbador de Israel. Na verdade, o que perturbou Israel não foi Elias. Quando um povo chega a considerar um profeta de Deus como um perturbador, aquele povo está dizendo que a palavra de Deus está lhe perturbando. E quando a palavra de Deus perturba um povo, é sinal que aquele povo está separado de Deus. Qual seria a mensagem que perturbaria os jactanciosos gentios chamados cristãos desse século? Qual delas? A todas elas está imposto um dever, uma obrigação de não ferir doutrinariamente uns aos outros. Estão se unindo de uma maneira passiva, que se é em Cristo, então tudo está bem. Mas o que está escrito no Velho Testamento é simplesmente para aviso nosso. Tudo aconteceria novamente agora no Novo Testamento. Um certo ministro chegou para o profeta e lhe disse: você está acabando com os ministérios? Você arrasou com o meu ministério? O profeta lhe disse: como assim? Um ministério que a palavra de Deus acaba com ele não merece existir. Não merece existir. Um povo que é perturbado, que não se sente bem, que se perturba com a palavra de Deus, o que está querendo? O que está desejando? Ora, ouvintes amados, nunca o homem, a mulher, quando se fala o homem, vocês entendem, no sentido geral, abrange o homem e a mulher, não é? Nunca pessoa alguma pôde conseguir estar em paz
nunca pôde conseguir êxito de uma maneira concreta, estando separado de Deus. Quando a palavra de Deus perturba, você se sente mal com a palavra de Deus porque ela vem contrariando seus propósitos humanos. Se ela não fizesse isto, ela não seria a palavra de Deus. Então, você fica diante de uma escolha. Ou serve a Deus, ou acata aquela palavra, contrariando sua natureza, seus pensamentos, ou então a rejeita. E quando você escolhe, você determina o seu destino. Então Israel, através de seus dirigentes e de seus dirigentes políticos e religiosos, porque estavam casados, misturados, escolheram a liberdade da carne, escolheram o erro, escolheram a mentira, escolheram a feitiçaria, a prostituição. Vejam só que escolha terrível. Mais tarde eles escolheram a Barabás no lugar de Jesus. E o que estariam escolhendo nesta época? Eles não propuseram estar ao lado de Elias, que era a palavra de Deus naquele dia. Eles preferiram ficar com o grande cenário religioso, as grandes qualidades intelectuais do dia, começando por Zedequias. Acabe tinha um conselho de ministros que falava somente segundo as suas intenções, somente segundo os seus propósitos, só falava bem de Acabe e de Jezabel. Por isso estavam lá em cima, em seus banquetes, em suas reuniões, em seus cultos. Lembrem-se que Caim também cultuou a Deus. Eles nunca deixaram Deus. Eles nunca deixaram de cultuar a Deus e nunca deixarão de fazê-lo. Mas ali estava Elias, como um perturbador, sozinho, isolado, enfrentando a todo o mundo de então com a palavra de Deus. Isto é certo, ele tinha o maior poder de todos os tempos. Ele tinha assim diz o Senhor. Se não havia nenhum aparelho que fizesse chover, não havia nenhum aparelho que fizesse parar de chover. Mas é certo que a palavra que saiu da boca de Elias fez parar de chover durante 3 anos e meio. Mas, durante aqueles 3 anos e meio de seca, eu pergunto, qual foi a solução que houve? Onde estava o poder daqueles que falavam em nome do Senhor para Acabe? Daqueles que falavam bem de Acabe? Você nunca queira uma doutrina que vem falando bem de você, que te faz sentir bem por te dar o apoio, um apoio social, um apoio carnal, e que não te perturba, que não contraria a sua maneira vulgar, pecaminosa de viver. Nunca prefira tal doutrina. Se você é sincero, e deseja mesmo enfrentar a realidade do pecado à luz da palavra, você tem que escolher por si mesmo, uma doutrina que te fira, que faça ferida em você. Você deve preferir uma doutrina que te julgue aqui, enquanto você pode se arrepender e se converter, para que então você não seja condenado com o mundo. Leia os últimos versículos do capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios. Que se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados com o mundo.
E São Pedro disse que é tempo do julgamento começar pela casa de Deus. Agora, a pessoa que estivesse com Elias estaria de um lado terrível, aparentemente do lado derrotado, fracassado. Daí então, a razão pela qual os olhos humanos não podem escolher estar com um profeta de Deus. O instinto humano, mesmo o instinto religioso, não prefere estar com um profeta de Deus, porque aquele que fica com o profeta de Deus fica num lugar terrível. Tem que estar sujeito a ficar abandonado, tem que estar sujeito a enfrentar a morte, tem que estar disposto a enfrentar qualquer coisa, desprezo familiar, exclusão da sinagoga, para começar, para ficar ao lado de um profeta. Isso não é para qualquer pessoa, isso não é para quem quer, isso não é para quem corre, isso é para quem Deus chama. Agora, naquele tempo, vocês sabem, ouvintes, que havia ali uma viúva. Em 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 8. 1 Reis, capítulo 17, verso 8. Então ali estava uma viúva, em Zarefate. Deus, que estava alimentando Elias, à margem de um riacho, mandava os corvos levar pão e carne para Elias durante aquela seca. O que fez? Suspendeu a sua alimentação, secou o riacho e mandou que Elias descesse à casa da viúva. E lá estava uma viúva esquelética, se acabando, apanhando seus últimos cavaquinhos para fazer um fogo e cozer ali, preparar o último bolo, o último bocado do azeite e da farinha que ela tinha. A seca estava terrível e todos estavam sendo acometidos, tanto justos como injustos. Como o sol vem sobre os maus e os bons, como a chuva vem sobre os maus e os bons, sobre o joio e o trigo ao mesmo tempo, também aquela seca, aquele mal terrível tinha vindo sobre todos. Oh, mas Deus sempre cuida dos seus. Deus tem sempre uma via de escape para os seus. Ele viu ali uma viúva, como tem visto também o seu povo. Ele tem os seus olhos sobre o seu povo. Ele tem os seus olhos sobre esta moça, sobre este moço, essa mulher, este homem, que não se alimenta das coisas efêmeras deste mundo e se encontra às vezes abatido, porque as coisas do mundo não consolam o seu coração, não alimenta suas almas. Oh, Deus tem se lembrado, como se lembrou daquela viúva, como viu que ela iria perecer se ele não a socorresse, porque ela não tinha socorro de outra parte, ela não tinha o socorro dos homens, ela não tinha o socorro do governo de Acabe, ela estava desprezada. Daí então, nós preferirmos estar sozinhos, isolados, ilhados como João estava na ilha de Patmos. Elias desceu à casa da viúva e ela simplesmente resolveu, decidiu em um determinado instante, quando ele lhe pediu o último bocado que ela tinha. Ela teve que decidir como você tem que decidir agora: aceitar ou rejeitar, obedecer ou desobedecer ao profeta de Deus. Mas ela escolheu, e a sua obediência interpretou toda a palavra, a sua obediência interpretou todas as Escrituras. Ela simplesmente resolveu obedecer, e o resultado foi este: a farinha da panela não se acabará,
e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E a Bíblia diz: e foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Se não falhou a seca, a miséria, a fome, pela palavra de Elias, também não falhou a fartura, o azeite, a farinha, pela palavra do mesmo Elias. Fique sabendo que se não falha o inferno a respeito daqueles que rejeitam a palavra de Deus, a sua mensagem no seu devido tempo, também não falha a salvação que Deus tem prometido através da sua palavra. Oh, que coisa tremenda! Que tempo glorioso para um e que tempo horrível, que tempo horroroso para o outro. Que tempo glorioso para aquele que estava no campo e foi tomado, mas que tempo horrível para aquele que estava ali junto com ele e foi deixado. Que tempo glorioso para aqueles dois que estavam na cama, para aquela ou aquele que foi tomado, e que tempo horrível para aquele que foi deixado. Nunca houve uma era tão terrível como esta que estamos vivendo. Porém, nunca houve uma era tão gloriosa como esta. Os profetas desejaram viver esse tempo. Terrível para aqueles que não conhecem a mensagem no seu dia, que não podem receber o profeta de Deus. Porém, gloriosa e maravilhosa, porque isso indica o fim da miséria, o fim da fome, da escassez, da seca, da opressão, da injustiça, do pecado, da licenciosidade, o fim de todas as injustiças, de tudo que é mal. Ouvintes, Deus tem enviado Elias novamente. Se o Espírito do Senhor tem falado aos vossos corações, não desobedeçam, simplesmente obedeçam em nome de Jesus. Amém. Encha-me com teu Espírito e com a vida eterna, para viver a cada dia até o fim, vencendo toda luta infernal. Encha-me com teu Espírito, Senhor, é a minha oração. Pela graça tome este peregrino e as alturas hei de voar então. Meu desejo é viver a cada dia, redimido até o tempo se cumprir, por amor e também misericórdia. Tua humildade em mim quero sentir. Encha-me com teu Espírito e com a vida eterna, para viver a cada dia até o fim, vencendo toda luta infernal. Ante ao Deus de julgamento venho a responder pelos atos cometidos, por cada palavra que falei,
pela graça que estou redimido. Encha-me com teu Espírito, Senhor, é a minha oração. Pela graça tome este peregrino, e às alturas hei de voar então, esquecendo-me das coisas que passaram. Estou buscando uma mudança em meu ser, até que amigos e amados não me vejam, mas a mim somente a Cristo possam ver. Encha-me com teu Espírito e com a vida eterna, para viver a cada dia até o fim, vencendo toda luta infernal. Encha-me com teu Espírito, Senhor, é a minha oração. Pela graça tome este peregrino, e às alturas hei de voar em